Dos mesmos criadores do Enem para ingressar na faculdade, vem aí o Enem dos concursos. Eu estou me referindo ao CNU, o Concurso Nacional Unificado, uma iniciativa do governo federal para centralizar e agilizar a contratação de servidores públicos federais e que está deixando muita gente empolgada com a possibilidade de passar no concurso, ter estabilidade, ter uma vida boa se preparando para uma única prova. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação dessa prova. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. Se você vai fazer qualquer concurso que tenha redação, você já vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um like embaixo desse vídeo para eu saber que você tá comigo esse ano. De modo geral, esse é um grande concurso que vai acontecer no dia 5 de maio. Esse concurso, o CNU, tá organizado em blocos, então para cada área, para cada coisa que você quer fazer, tem os blocos e dentro dos blocos, as vagas. Os 7 primeiros blocos, então do 1 ao 7, são direcionados para nível superior, ou seja, pessoas que fizeram faculdade. E o 8º bloco é para nível médio, para pessoas que terminaram o ensino médio. Importante, alguns cargos do bloco 8 exigem ensino médio mais curso técnico. Por isso eu vou deixar o edital aqui embaixo para você ver as regras certinho, tá? A banca organizadora desse concurso é a Sesgran Rio. Eu quero fazer vídeo aqui no canal só sobre isso, então coloca nos comentários se você quer. Ou qual banca você quer que eu fale. Luma, fala sobre Sesgran Rio, sobre Sebrasp, pode colocar aqui embaixo. Porque a partir de agora, neste canal, eu vou falar sobre redação para concursos. Eu já tenho uma longa trajetória aqui no YouTube falando sobre redação para o Enem, no meu outro canal, Lume Ponto. E agora eu vou começar aqui especificamente falando com vocês a pedidos. Muita gente me pede há bastante tempo e com o CNU esses pedidos aumentaram, então eu resolvi fazer isso. Esse concurso está organizado em 2 etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de prova, então vai ter a prova objetiva e a prova escrita. E a segunda etapa é a prova de título. Então, é quando você vai levar lá o teu diploma do ensino médio, diploma do ensino superior, enfim, é depender do seu cargo e do seu bloco. A prova objetiva vai ter 60 questões de múltipla escolha das letras A a E. Então, vai ter 5 opções ali para você marcar. E vai valer 80 pontos. Presta atenção nisso. Nessa prova vão cair as seguintes matérias: língua portuguesa, noções de direito, matemática e realidade brasileira. Achei bem curioso isso. Então vale a pena ficar de olho aí nos noticiários, nas atualidades, se atualizar sobre a realidade socioeconômica do Brasil principalmente. E depois a prova escrita, que valerá 20 pontos. Todas as provas são aplicadas no mesmo dia. De manhã, eles vão aplicar língua portuguesa e redação, aí tem um intervalo de almoço e volta para o restante da prova. De manhã são 2 horas de prova, 2 horas e meia, na verdade, de prova, então você vai dividir isso entre língua portuguesa e redação. Eu aconselho deixar de 1 hora e meia para redação e o restante para língua portuguesa. E à tarde, duração de 3 horas. Então você vai ter em média aí 1 hora para cada área. 1 hora para matemática, noções de direito e realidade brasileira. Vamos falar sobre a prova escrita, que é a minha especialidade. No CNU vai haver 2 modalidades. A primeira é prova discursiva. Então, você vai receber uma pergunta e vai ter que responder. Então, não é uma redação, é uma resposta, que vai ter provavelmente de 10 a 15 linhas. Os blocos de 1 a 7 vão ter prova discursiva. Então, vai ter uma pergunta e você vai ter que responder. E a segunda modalidade é a redação, que vai ser aplicada apenas no bloco 8, apenas no nível ensino médio, que vai ser aplicada apenas no bloco 8, apenas para o nível médio. Vamos ler um pedacinho do edital sobre a redação para a gente entender o que esperar dessa prova? Então vamos lá. O item 7 fala assim: prova de redação de caráter eliminatório e classificatório valerá 100 pontos. Então valerá 100 pontos, mas depois, na média final, valerá 20 pontos. Eu não sei por que eles fazem isso, só para deixar a gente doido, né? Coloca já quanto que vale de verdade. Mas enfim, é mais fácil para você entender como foi teu desempenho. Será eliminado o candidato que? Então você vai ser eliminado. Primeiro, se você tiver 0 na redação. Então você precisa focar na redação esse ano, porque imagina você ir super bem na prova objetiva, mas por conta da redação, não só você não ficar bem classificado, como você ser eliminado. Portanto, redação deve ser uma prioridade sua esse ano. Ou elaborar um texto que for assinado e ou apresentar qualquer sinal de alguma forma, que de alguma forma possibilite sua identificação. Então você não pode assinar a redação e nem botar nenhum sinalzinho. Você só vai assinar a prova no local indicado, quando eles
pedirem para assinar, você assina. Do contrário, não assine, não coloque seu nome, não faça desenho na folha, nada, nada, nada. Só a redação mesmo. A avaliação da redação, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, então a gente não sabe se são 20 linhas, se são 30 linhas de redação, será avaliada conforme os critérios a seguir. O primeiro critério é a adequação ao tema proposto. Adequação ao tema não significa que você precisa falar do tema toda hora, mas que, pelo menos ali uma vez por parágrafo, você vai se referir ao tema. Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo, Luma, vou usar as palavras que estão na proposta, isso vai dar problema. Não vai. Não tenha medo de fazer justamente o que é esperado que você faça. Então, você precisa se referir ao tema proposto. Eu vou te ensinar como fazer isso nos próximos vídeos. Depois, adequação ao tipo dissertativo argumentativo, né? Ao tipo de texto solicitado. O que isso quer dizer? Que se você escrever um poema ou uma narração, se você escrever um texto que não é do tipo dissertativo argumentativo, você tem sua redação prejudicada. Emprego apropriado de mecanismos de coesão. Então, você precisa saber usar os conectivos e outros elementos coesivos da melhor forma possível. Eu achei interessante que eles colocaram especificamente o que você tem que fazer. Tem que fazer referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto. Isso é muito legal. É uma coisa que os meus alunos de redação pro Enem já fazem e que vai ser uma honra ensinar você. Então, me coloca aqui nos comentários se você quer vídeo sobre coesão. Capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema, que é basicamente a argumentação. Não se espante com esse critério gigantesco. Aqui a gente está falando de argumentação e esse critério é igualzinho ao do Enem. O Enem usa inclusive essas palavras: selecionar, organizar e relacionar. E por último, mas não menos importante, pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, você escrever de acordo com a norma, respeitando as regras gramaticais. Isso vale adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância e de regência e de colocação. Atenção, a redação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Então, já começa a comprar suas canetas, não faz como eu. A última prova que eu fiz foi a minha prova de seleção do doutorado. E eu vim pra Recife, eu morava em Curitiba na época, eu vim pra Recife e esqueci de trazer caneta. Quando eu cheguei no hotel, era tipo 11 da noite, minha prova era cedo no outro dia, não ia dar tempo de eu comprar. Eu tive que pedir pro pessoal do hotel caneta emprestada. Eles me emprestaram 2 canetas na maior má vontade. Uma delas tava até meio quebrada. E eu devolvi vazia, de tanto que eu escrevi. Será atribuída nota 0 à redação do candidato que, presta atenção, primeiro, fugir ao tipo de texto em prosa, dissertativo argumentativo. Luma, o que é um texto em prosa? É um texto em parágrafos. Então, se você escrever um texto em verso e não em parágrafos, você zera. E se você não escrever um texto dissertativo argumentativo, e sim uma história, né, uma narração, um poema, você zera também, um diálogo, você zera. Então, é para escrever um texto de opinião, né? B, fugir ao tema proposto. Então, se você escrever uma redação sobre outra coisa que não tem nada a ver com o tema. Por isso, preste muita atenção no tema. Leia com atenção onde está escrito proposta de redação ou textos motivadores para você saber exatamente qual é o tema. Eu quero te ensinar melhor a fazer isso aqui nesse canal até a prova, tá? C. Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Por exemplo, apenas desenhos, números e palavras soltas ou em forma de verso. Muita gente acha que entregar a redação com alguma coisa escrita é melhor do que entregar em branco. E aí vai e escreve coisas aleatórias, só preenche as linhas para não entregar em branco, mas você vai zerar de qualquer forma. Então, palavras soltas ou desenhos são coisas que vão te levar a tirar 0. Aprenda a redação aqui comigo, porque você não precisa fazer isso, tá? D. For assinada ou apresentar qualquer sinal de identificação, a gente já falou sobre isso. E E. For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade. Então, deixa eu te dar um conselho, nem leva lápis para a prova, tá? Leva sua caneta, mais de uma. Se você rabiscar a prova ou a folha de rascunho da redação, não tem problema. E na hora de passar limpo, você cuida para rabiscar o mínimo possível, para rasurar o mínimo possível. Mas faz a prova toda a caneta e já vai treinando fazer a caneta desde agora, tá? Se você vai concorrer a alguma vaga do bloco 8 e vai, portanto, fazer prova de redação no CNU, eu quero te convidar a fazer parte do meu método. Eu criei um método de redação focado em concursos e pensado para pessoas que estão sem estudar há muito tempo, que saíram da escola de repente há muito tempo, que nunca fizeram uma redação
ou há muito tempo não fazem. Então, se você não sabe fazer redação, tem dificuldade, eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai se matricular e lá você vai assistir as minhas aulas com passo a passo, vai fazer redação, vai mandar pra gente corrigir e vai tirar suas dúvidas em monitorias semanais. Daqui até a prova dá muito tempo, assim, dá tempo de sobra, de verdade, dentro do método LP, porque lá é o lugar certo, é o lugar ideal, onde tudo foi pensado e organizado para te levar a tirar pelo menos 70 pontos nessa prova de redação do CNU. Então te aguardo lá, tá bom? Beijo e até a próxima.